Olá, Karina Guimarães, especialista em transformação digital. Hoje teremos mais 5 minutos do Kairos para falar sobre banco de horas. O que é, para que serve, como funciona. Seja bem-vinda, Dani. Oi, Cá, boa tarde, tudo bem? Tudo e você, Dani? Estou bem. Que bom. Vamos lá? Vamos, eu vou compartilhar a minha tela. Tá bom. Tá aparecendo? Tá sim, Dani. Cá, o banco de horas. Banco de horas é um modelo de compensação de jornada. Nessa modalidade, o pagamento de adicional de horas extras é substituído por folga e redução na jornada. E como isso funciona na prática? Quando o funcionário é contratado, é estabelecida uma jornada de trabalho com horas determinadas a serem cumpridas, certo? Certo, exato, Dani. Mas, cá, é comum os funcionários, por exemplo, se atrasarem em alguns dias, ter que ficar um tempo a mais para concluir uma determinada atividade. Então, no banco de horas, esses minutos ou horas entram em um sistema que contabiliza o tempo negativo ou positivo do funcionário. As horas negativas funcionam como dívidas e as horas positivas funcionam como crédito. Ao longo do período do banco de horas, esse saldo é calculado e vai acumulando, e pode acarretar nas seguintes situações: saldo positivo, quando o funcionário faz horas excedentes e possui um crédito que poderá ser compensado com folga, com descanso. Saldo negativo, quando o funcionário está devendo horas e poderá compensar realizando horas excedentes. E banco de horas zerado, quando o tempo trabalhado no período é exatamente aquele estabelecido no contrato de trabalho. Com o sistema do banco de horas, a empresa e o funcionário podem combinar a melhor forma de fazer essa compensação. Mas o que diz a lei sobre o banco de horas? O banco de horas, é regulamentado pela CLT. No artigo 59, parágrafo 2, fala sobre a hora extra durante a jornada e a possibilidade do banco de horas. O artigo 59 da CLT afirma que a duração de um dia de trabalho pode ser acrescida de 2 horas extras, mediante acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. E, em seu parágrafo 1º, a lei prevê que essas horas excedentes deverão ser pagas com, no mínimo, 50% de acréscimo da hora normal. E mais adiante, no parágrafo 2º, está previsto que o empregador pode ser dispensado do pagamento desse acréscimo se as horas excedentes forem compensadas por diminuição da jornada em outro dia. Essa é a previsão que torna possível o banco de horas. Certo, Dani, entendi. De acordo com essa redação do parágrafo 2º do artigo 59, entendemos que o empregador pode ser dispensado do pagamento de horas extras, se por acordo ou convenção coletiva a empresa adotar a compensação de horas. O colaborador nunca pode realizar mais do que 10 horas de trabalho em um dia, né? Isso quer dizer que em uma jornada, por exemplo, regular de 8 horas, só pode ser realizada 2 horas extras. Um banco de horas só pode durar até 1 ano quando feito por acordo coletivo ou convenção coletiva. Até aqui, a regra permanece praticamente igual ao que era antes da reforma trabalhista. Mas o que mudou com a reforma trabalhista, Cá? A reforma tornou o regime do banco de horas mais flexível. Com ela, surgiu a possibilidade do banco de horas ser adotado por meio de um acordo individual. Porém, a sua validade cai para 6 meses. Além disso, a reforma trouxe a possibilidade do banco de horas mensal, por meio de acordo tácito, né, que é aquele acordo verbal, ou escrito. No Kairos tem algumas telas para a configuração do banco de horas e acompanhamento do saldo do colaborador. Muito legal, Dani. Antes da gente partir para as telas do Kairos, então, na verdade, a empresa pode definir se o período de banco vai ser mensal, semestral ou anual. E no Kairos a gente consegue estabelecer esse limite de período de banco de horas? Sim, no Kairos é possível a configuração desses limites de banco de horas.
Aqui no Legal. Queiroz, nós temos aqui em definições, cálculo, regra de cálculo, a possibilidade do cliente criar várias regras para grupos de funcionários, às vezes tem mais de uma unidade que o período de banco de horas é outra unidade que o período é outro. Então, aqui ele pode criar regras para grupos de funcionários. E temos, nas regras de cálculo, uma abinha própria de banco de horas, onde o cliente determina o intervalo de fechamento desse banco, a data do próximo fechamento do banco de horas, e onde ele determina quais dias serão creditados, e se falta e atraso, serão debitados automaticamente do banco. Tá? É bem legal, bem flexível aqui essa configuração, segue o padrão de mercado. E aqui em cima, cá, no cabeçalho do sistema, temos uma aba só de banco de horas, onde o RH ou os gestores conseguem acompanhar o saldo de banco de horas do colaborador. Que é aquele saldo, cá, que eu comentei, se positivo ou se negativo, ou às vezes até zerado. Entendi, Dani. Então, num ambiente só, ele consegue visualizar já esses saldos, se é positivo, se é negativo, e pelo que eu estou vendo na tela, ele consegue ver em lote de vários colaboradores. Isso mesmo, Cá. Consegue ver em lote, consegue filtrar por estrutura, ou consegue filtrar individualmente um funcionário por nome, por matrícula. Legal. E nessa tela, Dani, tem possibilidade de fazer algum tipo de tratamento nesses saldos? Aqui dá para lançar saldo, né? Às vezes ocorreu algo que o cliente deseja fazer lançamento, por exemplo, troca de sistema acontece muito quando o sistema está migrando, quando o funcionário está migrando para o nosso sistema, o cliente está migrando e deseja lançar o saldo do colaborador, ele pode estar lançando. Entendi, Dani. Muito legal e muito utilizado o banco de horas. Bastante. Que bom. É isso? Por hoje é só, Cá. Maravilha. Muito obrigada, Dani, e até o nosso próximo vídeo dos 5 Minutos Kairos. Obrigada, Cá. Tchau. Tchau.